Uau, eba! Quanto será que você precisa tirar para passar no PAS da UNB? Será que você ainda tem chance de passar no PAS considerando suas notas do PAS 1 e do PAS 2? Quais foram as notas de corte em cada curso da UNB no último subprograma do PAS? Cara, essas dúvidas matam o estudante. Eu sei que elas causam ansiedade, medo, receio. Às vezes você está até mesmo decidindo sobre o que fazer em um ano de estudos e se perde quando pensa no famoso tema das notas de corte. Não mais. Hoje, essa realidade muda por conta do novo lançamento do Guia do PAS, a novíssima calculadora de argumento e simulador de aprovação que o guia construiu. Deu muito trabalho, mas nós podemos orgulhosamente dizer que o que antes já era o melhor do mercado, hoje é a melhor coisa para qualquer estudante do universo inteiro que vai fazer o PAS. Não tem nada que chegue nesse nível. É o meu sonho de estudante virando realidade agora que eu trabalho com o PAS, ajudando aí milhares de alunos todos os anos que estão em busca do seu sonho de estudar na UNB. Então, vou te ensinar como é que funciona e vou te ajudar hoje. Antes de mostrar as novidades da calculadora, que estão incríveis, deixa eu te contar uma história. É a história do Rafa Pel durante o ensino médio, como era a minha vivência. Fiz o PAS 1, foi melhor do que eu imaginava. Fiz o PAS 2, eu estudei até relativamente menos, em questão de tempo. E tirei uma nota um pouquinho maior. Aí eu fiquei muito surpreso. No terceiro ano, eu estava em dúvida sobre qual curso escolher. E eu passei horas e horas analisando notas dos subprogramas anteriores dos candidatos que foram aprovados. Pior, eu passei várias horas olhando as notas do meu subprograma, como as outras pessoas estavam indo, tentando descobrir se eu ainda tinha chance, no caso, para passar em medicina, que era o meu desejo ali no início do terceiro ano. Demorou. Fiz isso várias e várias vezes, identifiquei que eu poderia ficar ali em 20º lugar, sendo, portanto, aprovado talvez na segunda chamada. Eu falei, então bora, vou colocar medicina. Deu mais certo do que eu imaginava. Eu fui aprovado logo de primeira. Eu fiquei em 12º lugar no Sistema Universal para medicina. A lista rodou um pouco e eu fui até mesmo chamado para o primeiro semestre da UNB. Passei junto com 2 colegas, o Luiz e o Tonhão. E nós 3 criamos, assim que fomos aprovados, o Guia do PAS. Isso foi ali em 2020, desde então já aprovamos centenas de estudantes na UNB. E um dos principais pontos da nossa história foi ter corrido atrás de entender essas regras do edital. Entender sobre notas de corte foi fundamental na nossa experiência. Porque eu escolhi continuar no PAS porque eu sabia que eu tinha chance. Eu vi pessoas que tinham notas não tão distantes em comparação com a minha, que desistiam, achando que não tinham mais chance. Agora, você sabe por que elas desistiam? Não era por preguiça, não era por uma pura ignorância. Era, na verdade, por desinformação quando o assunto é entender sobre as notas do PAS. O Sebrasp, a banca que organiza a prova, divulga um documento, um boletim informativo sobre o PAS, no qual estão presentes as notas de corte para cada curso. Mas tem um detalhe muito importante. Essas notas de corte que o Sebrasp divulgam são notas de corte fake, completamente falsas. Como assim? Acontece que eles divulgam as notas de corte para o primeiro semestre, ou seja, para cada curso em cada sistema de concorrência, a nota do último candidato que foi aprovado naquela situação, mas só para o primeiro semestre. E o PAS possui vagas para o primeiro e para o segundo semestre acadêmico. Se você olhar só para o primeiro, você olhou apenas metade dos aprovados, às vezes menos do que isso, porque a lista ainda roda mais. Consequentemente, essa nota divulgada no site do Sebrasp é uma nota aumentada, é uma nota fake que está ali em cima. O candidato olha e fala, pô, não vou passar. Só que, cara, você não está olhando se você vai passar ou não na UNB. Você está olhando se você, por aquela nota, teria chances de passar no primeiro semestre. Calma aí. O seu desejo é estudar na Universidade de Brasília ou, não, eu só estudo na Universidade de Brasília se eu passar no primeiro semestre? Não, né? A gente tem que olhar as notas do primeiro e do segundo semestre. Não tem essa história de olhar só a primeira metade da lista dos aprovados. O guia entendeu isso. No ano passado, a nossa calculadora já era atualizada e era a única calculadora de verdade quando o assunto é entender as notas do PAS. Existem outras páginas e outras calculadoras que utilizam as notas de corte fake, pegam no Sebrasp e ficam utilizando. E prestam um verdadeiro desserviço para os estudantes. Eles olham para uma nota, pensam que não tem chance e desistem do PAS, ou então se inscrevem em curso que eles não desejam fazer de verdade. Eles têm um sonho, um objetivo, pensam que está distante e se inscrevem em coisas que eles nem queriam fazer a princípio, só para, abre aspas, não perder a nota. Aqui no guia a gente não quer que isso aconteça. A gente quer que você escolha com consciência, baseado em informações
verdadeiras sobre o que realmente aconteceu na prova, para que com base nisso você possa tomar uma decisão muito melhor. Seja continuar fazendo paz, seja decidir quanto que você vai se dedicar à prova, ou eventualmente mudar a sua opção de curso. Isso não é um problema, desde que você faça tendo muita consciência no momento da decisão. Não é pensando no que te disseram, e sim no que a calculadora vai te mostrar. Beleza? Você entendeu todo o contexto? Agora a gente vai aqui para a tela da calculadora. Essa calculadora aqui que eu estou te mostrando agora é a calculadora aberta, disponível gratuitamente. Para acessar ela é só ir em guiadopais.com.br, beleza? Então você pode acessar aí na segunda tela, deixar numa aba separada, que agora eu vou te mostrar como funciona e passar um breve tutorial. Primeira grande novidade dessa calculadora. Isso daqui, ó, ideia de gênio, uma iniciativa fundamental para você utilizar de uma melhor maneira a nossa calculadora. Quando você coloca o seu nome completo aqui, tem que ser o seu nome completo, a gente pesquisa automaticamente pelas suas notas nas provas do PAS que você já fez. Por exemplo, você já fez o PAS 1 e o PAS 2, vai fazer o PAS 3, né? Aí a gente vai pesquisar as suas notas do PAS 1, do PAS 2. Você não tem que lembrar, você não tem que pesquisar. Essa história de tentar lembrar da nota, às vezes, vai causar uma variação estatística porque você não lembra dela exatamente. Esquece. Colocou o seu nome completo, sem faltar nenhum sobrenome, sua nota vai vir aqui automaticamente. Então, eu vou colocar o nome de um colega que vai fazer o PAS 3 nesse ano. Vamos fingir que eu sou o Pedro Henrique, beleza? Para esse vídeo, agora eu tenho essa síndrome e a minha personalidade é a personalidade do Pedro. Eu marco aqui, portanto, que eu sou um aluno que vai fazer o PAS. Veja, se você é um professor que está ajudando um estudante, você marca outra opção. Se você é o pai de um aluno, você marca a última opção ali. Isso é mais para a gente conhecer quem está utilizando o nosso material e direcionar melhor tudo que a gente oferece no contexto da calculadora. Cliquei em continuar e a magia começa a acontecer. Eu tenho que escolher aqui qual é a etapa ou o subprograma que eu estou fazendo. O Pedro, eu disse que ele fez o PAS 1 e o PAS 2. Então, PAS 1 em 2022, PAS 2 em 2023, ou seja, agora em 2024 o PAS 3. O subprograma dele é o 2022, 2024. Está aqui, está selecionado. Se por acaso tivesse que confirmar o nome, mudar o nome, poderia vir aqui. Agora sim, vamos continuar e olha só que sensacional. Quando eu clico em calcular a minha nota, automaticamente na tela das notas do PAS 1 já estão as notas que o Pedro realmente tirou ao fazer a primeira etapa. 7.8 em língua estrangeira, 61.9 no score bruto e 9.65 na redação. Tem que explicar uma parte técnica quando eu entro nessa tela. É o seguinte, aqui a gente está pegando as notas que você teve em uma etapa do PAS. O PAS 1 é uma etapa, o PAS 2 é a próxima etapa, o PAS 3 é a última etapa. E em cada etapa você faz 3 provas, beleza? São elas, língua estrangeira, tanto que se você olhar, tá aqui, nota em língua estrangeira. No PAS existem 3 opções de língua estrangeira. Você faz uma delas, talvez você se lembre, né? Inglês, espanhol ou francês. Você precisa marcar aqui qual você fez. Isso muda a conta. No caso do Pedro, eu aqui, fingindo que sou o Pedro, sei que foi inglês. Beleza, parte 1, língua estrangeira, já está explicado. Existe a parte 2 da prova. Parte 2 é todo o resto das questões, porque língua estrangeira vai da questão de 1 até 10, e todo o resto, da questão 11 até a questão 100, ou 110, ou 120, a depender da etapa, é a parte 2, é a prova objetiva, que entra todas as matérias, matemática, química, física, biologia, obras, pipipi, blá, 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 blá. Tranquilo, fácil de entender. E existe uma variável, que é o score bruto. Editor, anota aqui em cima. Score bruto é a nota da parte 1 mais a parte 2. É a nota em todas as questões objetivas da prova. Vale até 100 em cada etapa do PAS. Então, a redação não entra no score bruto. Veja só, aqui significa que o Pedro tirou 7.8 em língua estrangeira. Agora, se ele somar língua estrangeira mais parte 2, ele tirou 61.9, e a redação, na qual ele tirou 9.6 ao contrário, 9.6, está ali embaixo, é um número separado. Não cometa o erro, quando você for preencher os dados aqui na calculadora, de somar as notas. Você já vai evitar o erro no PAS 1, porque a nota já vem automaticamente, você só escolhe a língua. Continua. Já vai evitar o erro no PAS 2, porque a nota já vem automaticamente aqui e está preenchida. No PAS 3, não cometa nenhum erro. Veja, veio tudo zerado. O Pedro zerou a prova? Não, é porque ele ainda não fez. Aqui é o momento que você precisa simular. Existem estudantes que chegam nessa tela e ficam, mas eu não fiz o PAS 3, que nota eu coloco? É justamente aqui a magia da calculadora. Você simula e vê como isso vai impactar no seu argumento final do PAS. Então vou colocar aqui inglês mais uma vez,
Vou colocar nota semelhante, 80, vou subir um pouquinho o score bruto para 72, e a redação eu vou botar um 9 cravado. Show! Detalhe, tudo que eu fiz, PAS 1, score bruto do PAS 1, redação do PAS 1, e a mesma coisa para o PAS 2 e para o PAS 3, no final das 3 etapas do PAS, todas essas notas precisam ser reunidas em um único número. E existe uma conta meio complexa que transforma essas notas brutas, está até no nome, né, os scores brutos, em um argumento final. O argumento final é justamente esse número mágico. Imagina o seguinte, tem 40 pessoas querendo 20 vagas. Eles precisam ordenar a classificação dessas pessoas. Que número que eles utilizam? O argumento final. É esse o principal número que a gente precisa analisar aqui na calculadora. A gente vai justamente simular um argumento final aqui com a nota do Pedro. Então vamos continuar. Continuo na calculadora. Eu tenho que selecionar cursos e sistemas de concorrência. Então, nesse momento do vídeo, eu tenho que pincelar um pouco sobre essa parte do edital. A calculadora determina automaticamente, com base nessas perguntas, quais são os seus sistemas de concorrência. Mas é importante lembrar que você, no ato da inscrição para o PAS, precisa, se tiver cota, informar e preencher alguns requisitos para, de fato, concorrer com as suas cotas. Então veja só, primeira pergunta é se eu sou de escola pública. Metade das vagas da UNB são para escola pública. Então se eu colocar sim, vai aparecer para mim uma lista com os subsistemas de cota para escola pública. Eles consideram renda, se o estudante é baixa renda ou não. Eles consideram se o estudante é PPI, preto, pardo ou indígena ou não. E por fim, se ele é um estudante PCD. Essa sigla significa pessoa com deficiência. Se você se enquadra nesse último grupo, a calculadora não vai te exibir notas exatas, porque isso é extremamente variável. Tem poucos inscritos todo ano, não dá para fazer bons gráficos. Se você é de baixa renda e PPI, a gente mostra. Mas calma lá, quem é PCD pode encontrar informações com o guia. Basta mandar um direct com hashtag PAISPCD lá no nosso Instagram para receber um atendimento especializado, um pouco mais direcionado. Feitas essas explicações, vamos voltar aqui. Vamos colocar nesse momento que o Pedro não é de escola pública, ele não teria cotas de escola pública. Aparece só mais uma pergunta. É a pergunta se ele teria o sistema número 2, que é o sistema de cotas para negros. Esse é um detalhe técnico do edital. Cerca de 5% das vagas da UNB estão nesse sistema, chamado cotas para negros, que é separado do sistema de cota para a escola pública. Lembra que em cota de escola pública tinha cotas raciais, que era a PPI? Beleza, se eu coloco que não é escola pública, sendo, portanto, de escola particular, existe a possibilidade da cota para negros. Ela tem um número bem mais limitado de vagas, mas ainda existe. No caso aqui, eu fingindo que sou o Pedro, não tenho essa cota. Em seguida, eu tenho que escolher um curso. Vamos escolher aqui aleatoriamente, descer a lista inteira de cursos e turnos da UNB, e eu vou colocar, então, estatística. Pô, tô falando de calculadora, vários gráficos, vamos falar aí da galera que faz estatística, um curso sensacional. Cliquei em continuar. Apareceu para mim qual foi o meu argumento final. Aparece aqui em todo o tamanho. Tá vendo que foi 147? Se você lembrar das notas que eu coloquei lá na calculadora, 60, 65, 70, somando com pesos, fazendo média ponderada, dividindo, não dá esse número. Pois é, Patinho. A conta do argumento final, ela é um pouco complexa, meio bagunçada assim. A calculadora está justamente facilitando todo o processo de calcular qual é o argumento final. Nesse caso aqui, 147. Se você vier no simulado de aprovação, que está aqui embaixo, você vai identificar então um curso, nesse caso a gente colocou aqui, por exemplo, estatística, foi o primeiro que a gente selecionou, e a gente vai ver que no único sistema de concorrência que o Pedro marcou que tinha, era o sistema universal, ficou verde. E a gente olha, ele está dentro. Verde significa que a nota dele seria maior do que a nota de corte naquele ano em específico. Já já eu vou clicar no Saiba Mais para te mostrar alguns detalhes interessantes. Mas antes, deixa eu subir aqui e te mostrar uma parada fundamental sobre a calculadora. Eu estou vendo 2021, 2023. O que significa isso? A calculadora ela é uma máquina do tempo, tá bom? Ela volta no tempo, ela pega as suas notas e faz a seguinte pergunta. Se essas notas tivessem sido do subprograma anterior, o que isso teria gerado de argumento final? Ou seja, voltar no tempo não é uma precisão perfeita, mas é o melhor que nós temos. Por que a gente precisa voltar no tempo e fazer essa pergunta se fosse naquela época?
Porque na conta super complexa do argumento final, ele considera coisas específicas daquele ano. Então, ele considera a média de todos os candidatos que fizeram a prova, o desvio padrão, que é uma medida de dispersão de dados de todos os candidatos que fizeram aquela prova. E não tem como a gente calcular o seu atual, a gente só pode olhar para o passado, porque as pessoas ainda não fizeram o PAS 3. Não tem como a gente simular algo que ainda não aconteceu. A gente olha para o passado. E quando você clica nas outras opções, que nesse caso estão disponíveis apenas para os alunos do guia, você visualiza como seria a sua nota em outros anos. Ela vai mudando, justamente porque existem variáveis nesse cálculo que são específicas de cada subprograma do PAS. Aqui, se você clica em outro subprograma, a sua nota muda. Do mesmo modo que, ao mudar de subprograma, as notas de corte também mudam. Pensa comigo, as notas de quem passou no subprograma 2020-2022 são diferentes das notas de quem passou em 2021-2023, os subs que estão aqui em cima. A calculadora vai mudando tudo isso de acordo com realmente os resultados finais dos candidatos, considerando todo mundo que foi aprovado nos cursos na UNB. Beleza, Patinho, volta aqui. Eu prometi e agora a gente entra no Saiba Mais. O Saiba Mais nos mostra gráficos sobre as notas dos candidatos. Então eu tenho primeiro uma tabela. Eu estou olhando o Sistema Universal aqui no nosso caso. O que essa tabela me informa? Ela conta para mim as notas de quem passou na última colocação daquele curso. Essa pessoa tirou no PAS 1 7.8 em língua estrangeira, 11 de score bruto, 5.5 de redação. Próxima coluna, PAS 2, foi 3.9, 17 e 6.1. A última coluna do PAS 3, 5, 24 de score bruto e 6 de redação. Se você olhar, ela ficou com um argumento de menos 40. Muitos se perdem. Como assim? O cara tirou notas positivas e isso vira uma nota negativa no cálculo do argumento final. Pois é uma coisa meio estranha mesmo, né? E mesmo com uma nota negativa, esse sujeito foi aprovado. Meu querido, basicamente, a pessoa pode ter uma nota negativa porque o cálculo da prova do PAS, para fazer o argumento final, ele compara a nota do candidato menos a média. Eu gosto de usar uma anedota que um veterano meu da Faculdade de Medicina me contou para explicar essa parte. Argumento é justamente para argumentar que você quer entrar na universidade. Como que você argumenta isso? Falando que você é diferente dos outros. Você está distante dos outros. Então veja, a média é aqui. O meu argumento ele vai ser bom se eu for um pouquinho melhor do que os outros. Eu estou argumentando que eu sou melhor do que eles. Só que o meu argumento vai ser muito melhor se eu estiver muito distante dos outros. Meu argumento, você vê que quanto mais eu me afasto da média, maior ele fica, mais positivo ele fica. Beleza. Só que, cara, meu argumento fica ruim se eu falo que eu sou abaixo da média. Eu conto assim, ô chefe, vê aí se você me faz uma promoção, eu sei que eu sou um pouco abaixo da média. Tá vendo que eu tô ficando negativo? Se eu fico muito abaixo da média, eu fico muito negativo. Se eu sou exatamente a média, meu argumento é zero. Eu não tenho argumento nenhum, eu tô falando, cara, eu sou igual aos outros, vê aí se você me quer ou não, eu sou a média. Se eu tô pior, eu tô lá embaixo. Mas mesmo estando abaixo da média, é possível passar em vários cursos na UNB, tá bom? A calculadora justamente nos ajuda a entender isso. Mas olha só, aqui na calculadora até o momento a gente estava olhando a nota de corte, que é a nota verdadeira da última pessoa que foi aprovada em um determinado curso, em um determinado sistema de concorrência, considerando o primeiro e segundo semestre. Mas a gente também pode olhar a nota para o primeiro semestre. Vamos dar uma olhada aqui. Para o primeiro semestre, o argumento foi 10. Aqui estão as notas do candidato, no PAS 1, no PAS 2 e no PAS 3. Também podemos olhar a nota do primeiro colocado. Não é do último colocado do primeiro semestre. É do primeiro colocado geral, a pessoa que tirou a maior nota no Sistema Universal para passar em estatística. Clica aqui comigo. O argumento dele foi 136. Você vê que foi um argumento bem maior, porque se você olhar essas notas dele, ele realmente foi ficando cada vez mais distante da média. Se ele é mais distante da média, o argumento subindo. Maravilha. Na nossa calculadora é possível navegar por essas diferentes tabelas. Eu estava falando do gráfico, deixa eu mostrar aqui para você. Esse gráfico compara em roxo a sua nota, quanto que você colocou na calculadora. Em verde é a nota de referência, ou seja, a nota de corte com a qual nós estamos comparando. Ele olha isso por etapa. Nota no PAS 1, nota no PAS 2 e nota no PAS 3. É uma ótima maneira de ver como você está indo, de acompanhar o seu desempenho. Ok, você entendeu o funcionamento.
Agora vem a parte mais interessante da calculadora. Eu vou mudar a opção de curso do Pedro, tá bom? Eu vou colocar que o Pedro quer, na verdade, medicina, beleza? Continuar e vamos calcular. Medicina, ele tiraria 147 de argumento. No sistema universal, ele não passaria. Olha só comigo. Ficou em vermelho o sistema universal agora, considerando as notas do último subprograma do PASS. Esse vermelho significa que a nota dele está menor do que foi a nota de corte naquele momento. E a conta dele considerou justamente os dados específicos daquele subprograma, porque é uma máquina do tempo, né? Aí a gente começa a brincar. A gente volta, aumenta a nota, tenta ver quais ajustes podem ser feitos na terceira etapa. Ou até mesmo clica aqui no botão que tem na opção da calculadora, que é o quanto falta, que você descobre qual é o gap, quanto ele deveria tirar do PAS 2 para o PAS 3 para realmente compensar o que está faltando aqui da nota. Os gráficos funcionam da mesma maneira. Então eu venho aqui, eu tenho as notas de primeiro semestre, segundo semestre, maior nota, e eu tenho o gráfico. Dá pra gente ver que a pessoa que teve a maior nota ficou ali com uma distância um pouquinho considerável. O argumento já está em 211. Mas espera, você não quer passar em primeiro, você quer passar. Essa é a conversa. Olhar a maior nota é mais por curiosidade, você olha sempre nota de corte e nota dos semestres. Vamos voltar aqui. A gente volta no exemplo do Pedro, a gente coloca agora que o Pedro tem, sim, cota de escola pública. Vamos supor que é outro aluno. Eu queria mostrar para quem é de escola pública como funciona essa área. Então é um estudante que é de escola pública e ele é PPI, beleza? Ele é os dois critérios. Se a gente continua na calculadora, vai aparecer aqui pra gente que esse estudante, baixa renda PPI, foi aprovado na cota que ele estava concorrendo, mas não foi no sistema universal. Da hora, né? E olha, detalhe relevante também. Quando o estudante possui cotas, ele não tem apenas uma cota. Existem vários cenários em que a pessoa faz o que eu chamo de acumular cotas. Isso falando das cotas de escola pública. Por quê? Porque a primeira pergunta é se é de escola pública. E aí depois existem perguntas sobre: você é PCD? Sim ou não? Você é PPI? Sim ou não? Você é baixa renda? Sim ou não? E aí eles permutam, porque um candidato ele pode ser PPI e baixa renda, ou então ele pode ser baixa renda e PCD, aí ele já está em sistemas diferentes, mas ele pode ser os dois, os três, PPI, baixa renda e PCD. Então ele participa de múltiplas cotas, e a calculadora considera isso. A calculadora vai lá e simula nos diferentes cenários aqui para fazer este cálculo final. Bom, meu patinho, isso daqui te ajuda a entender todo o cenário. Vamos voltar, vamos talvez aumentar um pouco a nota do Pedro. Então, vou colocar aqui, ó, 8, vamos colocar um... Cara, eu vou colocar que ele vai estourar a nota, 80, beleza? Significa aumentar 10 pontos de argumento, já vi pessoas aumentando até mais. Vamos colocar a redação, nota 8. Continuar, vamos ver se vai dar. Tchau, 161, ele seria aprovado nesse cenário. Ele pode brincar, voltar, ele vai perceber que em alguns subprogramas ele teria mais chance do que em outros. Qual que é a ideia da calculadora? O uso que você deve fazer dela é um uso judicioso, criterioso, digamos assim. Não é para você chegar, olhar esse número e considerar como uma regra absoluta e falar: se eu não tirar isso, eu tô fora. Porque a calculadora, igual eu te contei, é uma máquina do tempo. A gente está comparando com o último subprograma. Não tem como saber exatamente o que vai acontecer no seu subprograma. Para cursos, especialmente aqueles mais concorridos, a gente consegue ter um bom padrão, ter uma noção sobre as notas. Mas existem cursos que é muito variável o número de candidatos que se inscrevem, a nota oscila bastante de um ano para o outro. Por isso os gráficos, eles te ajudam a ter uma noção melhor. Às vezes você vê que não passaram em 2018, não passaram em 2019, mas com as notas de 2020 e 2021 teria como. Esse é o mais importante. Em algumas situações, é verdade, você vai perceber que está muito distante. Talvez você comece então a focar mais em outro processo seletivo e fazer o PASS como segunda opção. O que eu mais desejo que você faça com essa calculadora é utilizá-la para tomar decisões de maneira consciente. E não da forma que eu me queixei lá no início do vídeo, que era eu vendo meus colegas, eles desistindo do nada, sem um motivo específico. Tome decisão com qualidade, beleza? E aí quando você perceber que, cara, eu tenho chance pelo PAS, eu tenho que aumentar um pouco a minha nota, mas dá para chegar lá, pode contar com um guia. Se a nossa calculadora é desse jeito, só para ver as notas de corte, as notas dos subprogramas anteriores, imagina a nossa plataforma. Todas as aulas gravadas, as questões que a gente tem na plataforma, resoluções, material físico que você recebe em casa para estudar com o guia. É realmente um preparatório de extrema qualidade. Por isso mesmo, em 2023 e 2024, o guia teve 26 aprovados em medicina na UNB. Eu ando pelos corredores e eu encontro
patinhos e mais patinhos que foram aprovados e utilizavam o guia. Eu desejo que, independente do seu curso, em breve seja você também me encontrando pela UNB. Você viu que acontece a história de encontrar pela UNB? Pois é, o guia foi criado pelas pessoas que passaram na UNB pelo PAS, entendem de paz. Tanto que, para você ter ideia, na empresa, entre quem começou a empresa, nós temos a segunda maior nota da história do PAS, quando o assunto é o argumento. Você viu que o maior argumento aqui de medicina do ano passado foi 211? Pois é, na empresa nós temos o maior argumento, não do ano passado, mas de todos os tempos. É literalmente você pensar, cara, quem mais entende de paz deve ser a pessoa que tirou o maior argumento, possivelmente. O maior argumento, o segundo maior argumento, fazem parte da nossa empresa. Os melhores professores de Brasília, com anos e décadas de experiência aí, falando sobre o PAS e o vestibular tradicional, trabalham junto com a gente, oferecendo esse material de qualidade. Então analisa. E se for o caso, se você perceber que, cara, dá pelo PAS, vem com o guia, que a gente vai junto até a sua aprovação, beleza? Muito obrigado por ter assistido esse vídeo sobre a calculadora. Deixe aí o seu comentário se ficou alguma dúvida e lembre de se inscrever no nosso canal aqui no YouTube.